Olá, como vai? Eu sou o professor Sérgio Ribeiro, sou professor de endodontia há mais de 20 anos e é um prazer recebê-lo aqui para esse nosso encontro, onde vamos apresentar para você a nova era da odontologia. Por que estamos dizendo que é a nova era da odontologia? É porque estamos diante de novos materiais que estão transformando o nosso trabalho do dia a dia. Há mais de 20 anos, iniciamos as pesquisas com um cimento que faz uma diferença muito grande no nosso trabalho diário com os nossos pacientes. E tivemos uma evolução tecnológica muito grande nos últimos 15, 20 anos. Então foi uma era da tecnologia. E agora nós estamos vivenciando uma era da biologia. E é por isso que eu quero mostrar para vocês o nosso campo novo que estamos conhecendo e estamos trabalhando. São os chamados biomateriais. O que seria um biomaterial? O biomaterial é toda substância ou combinação de substâncias que possa substituir um tecido ou um órgão do corpo humano, sem deixar alterar o seu trabalho original, sem alterar a sua execução durante o seu procedimento naquele local do organismo. Então, quando falamos de biomateriais dentários, podemos também colocar a palavra biomateriais como biocerâmicos. E qual é a diferença entre um cimento convencional e um cimento biocerâmico? O cimento convencional são aqueles materiais odontológicos que nós já utilizamos há muitos anos no nosso dia a dia. São materiais que fazem uma adesão química ou mecânica dentro do dente. Então eles são biocompatíveis. Já os cimentos não convencionais, que são os cimentos bioativos que temos hoje no nosso encontro de trabalho diário, são chamados também de biocerâmicos. E a diferença ela é muito grande entre o material convencional para o material biocerâmico. Porque a ligação entre o cimento com o dente ocorre através de uma reação química entre as células. E a gente chama essa reação química como ligação iônica. E essa ligação iônica faz uma coesão entre o cimento e entre o dente. Por isso é bioativo. E para que ele seja bioativo, ele tem que ter uma origem lá atrás das rochas, dos calcários, onde nós temos uma mistura química entre calcário e água e ricos em silicatos. Silicatos de cálcio, silicatos tricálcicos. Nós temos também carbonatos de cálcio, onde a ligação, a manipulação vai liberar íons e vai aderir ao nosso corpo humano. É essa ligação iônica que eu quero mostrar para você como funciona com o cimento Simo. O cimento biocerâmico Simo, quando ele tem a sua origem de células de rochas vulcânicas, do calcário e misturado com a água destilada, ocorre uma reação química liberando íons hidroxilas. Esses íons hidroxilas, eles vão buscar células ricas em CO2 para fazer a sua ligação iônica. E aonde estão as células ricas em CO2 para fazer essa ligação iônica? Justamente as células dentinárias, tanto da dentina, quanto do osso e quanto do ligamento periodontal. O nosso corpo humano está constantemente liberando CO2. Portanto, com o produto da manipulação, rico em silicatos de cálcio,
em contato com as células do tecido do corpo humano, vai fazer essa ligação iônica e aí sim vai fazer essa bioatividade. Essa bioatividade, ela tem uma característica muito específica dos cimentos biocerâmicos. É uma elevação do pH da região. E nós sabemos que quando elevamos o pH de qualquer área do corpo humano, você elimina a inflamação e elimina a infecção. Portanto, foram 21 anos de pesquisa, aonde a Simo chegou hoje com a liberação da Anvisa no mercado com 3 produtos biocerâmicos. É o Simo HP, que é voltado para endodontia, o Simo HD, que também é um cimento utilizado na endodontia, e agora, mais recentemente, o Simo DTA, que é um cimento biocerâmico utilizado em várias áreas da odontologia, não apenas na endodontia. Porém, todos os 3 têm os mesmos princípios bioativos. Todos os 3 têm a mesma composição básica vinda do calcário e ricos em silicatos, que vão se ligar aos tecidos do dente e do corpo humano. Um dos últimos trabalhos que nós podemos observar aqui e apresentar para vocês foi um artigo que já foi publicado este ano pela USP, por professores da USP, comparando a citotoxicidade das células do ligamento periodontal. O que eles fizeram? Eles reuniram vários cimentos biocerâmicos e fizeram vários testes onde observaram qual deles era o mais citotóxico. Qual cimento biocerâmico melhor respondia quando colocado no ligamento periodontal. E, por incrível que pareça, o resultado foi fantástico. O Simo HP apresentou menor irritação nos ligamentos periodontais. Portanto, durante esses 21 anos de pesquisa, muitos artigos em teses de mestrado, de doutorado, foram apresentados e, com isso, nós temos um respaldo científico para mostrar para você que está embarcando na nova era da odontologia, que é a nova era desses materiais, dos biomateriais, que também podemos chamar de biocerâmicos. Portanto, eu convido a você fazer um teste e utilizar o cimento Simo HP e HD para endodontia e o Simo DTA para odontopediatria, pacientes especiais, para utilização no setor público de saúde, dentística e base de prótese dentária. Seja bem-vindo à nova era da odontologia com os cimentos biocerâmicos. Agora eu vou apresentar para vocês o biocerâmico da Simo DTA. O biocerâmico da Simo DTA, ele apresenta várias indicações na nossa área da odontologia. Nós podemos utilizá-lo como dessensibilizante dentinário, fazendo a base daquelas restaurações profundas e que não queremos sintomatologia nos nossos pacientes. Ele também pode ser utilizado em proteção pulpar direta e proteção pulpar indireta. Quando começamos a trabalhar, quando começamos a remover o tecido cariado, às vezes chega a expor aquela polpa. E aí é a hora de colocarmos um biocerâmico para que ele mantenha a atividade normal da polpa. Outra utilização do Simo DTA é na remoção seletiva, principalmente para pacientes especiais.
Porque pacientes especiais, nós temos que ter um atendimento um pouco mais rápido e às vezes o produto que utilizamos, ele tem que ter tempo para endurecimento, ele tem que ter tempo para finalizar o tratamento. E com o Simo DTA, nós temos de 3 a 5 minutos, que como vamos ver daqui a pouco, para colocar esse cimento e finalizar o trabalho sem estresse para o nosso paciente especial. Outra remoção seletiva, que muitas vezes não precisa remover toda a cárie, são aqueles dentes que estão com vitalidade pulpar e o tecido cariado, você vai apenas fazendo uma curetagem com uma colher de dentina e vai removendo aquele tecido até uma certa altura para não expor a polpa. E aí sim você pode colocar esse cimento nas crianças na odontopediatria, pois é um tratamento onde vai agilizar e tem agilizado muito nos procedimentos, principalmente de urgência, nas unidades básicas de saúde das prefeituras de todas as cidades. E por fim, o preenchimento daquelas cavidades sem suporte dentinário. Aquelas cavidades onde você tem uma coroa dentária enfraquecida e precisa reforçar aquele tecido dentário. Qualquer material que colocarmos naquela região que não seja um biocerâmico, você não vai ter aquela ligação iônica e você não vai recuperar a resistência original daquela dentina. Portanto, apenas os cimentos biocerâmicos com a ligação iônica, que já falamos no nosso último vídeo, você consegue fazer sim um restabelecimento da dentina dentária. Portanto, vamos falar um pouquinho da dessensibilização dentinária. A dessensibilização dentinária, podemos observar aqui nesse caso clínico, onde nós temos 2 dentes com cáries muito extensas. E essa cárie muito extensa pode levar ao paciente a ter desconforto na sensibilidade ao frio, na sensibilidade ao quente, depois de terminado com cimento convencional. Fato este não acontece com cimento biocerâmico. Quando você coloca o Simo DTA como base dessas restaurações, você consegue, na mesma hora, acabar com a sensibilidade dentinária. Isso é comprovado clinicamente quando, depois de acomodar o cimento com algodão seco na superfície interna do dente, jogamos 30 segundos de ar da seringa tríplice, o paciente já não sente mais dor. E aí podemos, na mesma sessão, fazer o condicionamento ácido e aplicar a resina composta. Este caso também que estamos visualizando aqui era um caso que, se continuássemos removendo todo esse tecido cariado, iria chegar na polpa dentária. E como o dente ele estava sem sintomatologia endodôntica, o que é um dente sem sintomas endodônticos? É aquele dente que não tem dor espontânea. Esse dente só doía quando o paciente ingeria líquido gelado ou quente, ou comida quente. Então era uma dor provocada. E toda dor provocada, ela ainda não é procedimento de canal. Mas o paciente sente aquele desconforto. Então nós temos que fazer o quê? Colocar um material que impeça essa sensibilidade ao frio e ao quente. E hoje nós temos no mercado o Simo DTA fazendo esse trabalho muito fácil. Vocês vão poder observar em breve, num vídeo de manipulação, como conseguimos manipular facilmente e levar no dente dos nossos pacientes. Então você leva, acomoda com algodão seco, aquele cimento dentro do dente e na última imagem, após aplicar 30 segundos, já pode finalizar o tratamento. A outra indicação que conseguimos com o Simo DTA é a proteção pulpar direta ou a proteção pulpar indireta. A proteção pulpar direta são aqueles casos onde a gente tem uma exposição pulpar. A proteção indireta
são os casos onde não expôs a polpa daquele dente. Como podemos observar nesse caso mostrado aqui nessa imagem. Uma restauração muito profunda vai causar desconforto ao nosso paciente. Se o material não for um material que tenha uma bioatividade, ou melhor, que ele mantenha as células trabalhando sem alteração, ele pode não reverter aquele processo cariado que está ali e voltar à dor do paciente, evoluindo para o tratamento odontológico. Portanto, quando colocamos o simo DTA, depois de 3 horas o pH já evolui para 12. E nós sabemos que mesmo em tecido cariado, um cimento biocerâmico elevando o pH a 12, você paralisa a cárie. Você paralisa a inflamação e a infecção daquele dente. Este caso é um caso de capeamento pulpar indireto, profundo, onde nós temos muita destruição de tecido dentinário, como podemos observar. E quando colocamos o biocerâmico Simo DTA em contato com essa dentina, ele não vai apenas tirar a sensibilidade do dente, mas como também vai fortalecer, porque ele faz uma reposição de dentina no dente, através da sua ligação iônica, e a restauração é completada na mesma sessão. Este caso já é um caso onde a colega foi removendo o tecido cariado e expôs a polpa. Aquela polpa ainda vital, mas uma microexposição pulpar, que foi colocado imediatamente o Simo DTA para paralisar essa polpa. Não precisa colocar nenhum produto como base. Ele já é um material hemostático, vai paralisar aquele sangramento, mas tem uma diferença. Ele vai manter a polpa trabalhando naturalmente. Ele vai manter a atividade pulpar normal, sem calcificar aquele dente. E também nós temos que falar das remoções seletivas. As remoções seletivas são aquelas curetagens de tecidos cariados sem anestesiar o paciente. São pacientes que nos procuram, em grande número, pacientes de urgência, ou pacientes oncológicos, ou pacientes especiais, que necessitam de um atendimento especial. Então essa remoção seletiva, ela vai trazer conforto para aquela criança que não pode mastigar, que não pode beber um gelado, e só de colocar o Simo DTA e após 3 minutos aplicar um ar da seringa tríplice, ele já vai acelerar o seu tempo de presa e você pode deixar o paciente apenas com o Simo DTA ou pode já fazer a restauração complementar na mesma sessão. São casos que podemos observar que foram já utilizados, aliviando a dor do paciente e também facilitando o atendimento do profissional. Outra indicação do Simo DTA são aqueles casos em que encontramos um tecido muito enfraquecido da parede dentária. E aí precisamos preencher com material que possa trazer uma resistência igual à resistência do tecido dentário. A resistência do Simo DTA, depois de 2 a 3 horas, é de 45 a 50 megapascal. A resistência da dentina é em torno de 50 a 60 megapascal. O que quer dizer essa resistência? É que a força mastigatória em cima do cimento, o Simo DTA, vai fazer com que seja distribuída igualmente a dentina do dente, porque eles estão na mesma força de compressão. Então ele serve para ser utilizado como base de restaurações, como podemos visualizar aqui nesse caso clínico, onde tem ainda tecido cariado, que se eu for remover todo esse tecido, eu vou expor a minha polpa, ou se eu puser aqui um ionômero de vidro, um hidróxido de cálcio como base, não vai parar a sensibilidade do meu paciente.
e o paciente vai ter desconforto. Já quando você coloca e acomoda o cimento, depois de alguns minutos, já colocando a restauração definitiva, acaba o problema na mesma sessão. Portanto, casos como base de restaurações e até mesmo como núcleo de preenchimentos em prótese dentária, nós conseguimos recuperar a função mastigatória do nosso paciente. As bases onde a sensibilidade ela é mais ativa, principalmente nesses dentes com colo exposto, cáries de colo próximo à cervical, nós conseguimos fazer uma base com o cimento Simo DTA, acomodar o cimento com algodão seco, jogar no ar 30 segundos para ele desidratar e acelerar o seu tempo de presa e depois já fazer o condicionamento ácido e aplicar a resina composta. Outra grande utilização que está revolucionando os atendimentos odontológicos são os atendimentos nas unidades básicas de saúde. As prefeituras de muitas cidades já estão utilizando esse cimento no seu procedimento, principalmente de urgência. Como podemos visualizar, tanto para cárie, para seletiva, como podemos visualizar também para forramento de restaurações e no lugar do número de vidro. Porque o que vai acontecer? Você não vai precisar remover essa restauração mais. Essa restauração vai fazer aquela ligação iônica e vai virar uma dentina artificial. Portanto, essa aplicação no setor público de saúde é uma inovação chegando às pessoas mais carentes que necessitam de um atendimento diferenciado. E quais são as vantagens de utilizar o cimento Simo DTA na rede pública de saúde? A primeira vantagem é o menor custo. Por que é o menor custo? Porque você vai eliminar vários materiais que são utilizados intermediários entre o dente e a restauração final. Você vai ter pouco aerosol, porque não vai ter a utilização muito tempo da caneta de alta rotação. O paciente vai estar assintomático depois de colocar o biocerâmico Simo DTA. E você vai ter uma rapidez no atendimento. Apesar de ser um atendimento de urgência, você vai realizar o procedimento em sessão única e o paciente não vai voltar mais falando que caiu a restauração. Então, Simo DTA é a nova era da odontologia, está sendo aplicada também para os pacientes mais necessitados. Convido você a utilizar e fazer essa experimentação. Você vai saber que, ao colocar esse cimento no dente do paciente, você está levando ele a uma nova era da odontologia, a era dos biocerâmicos.